Olá, alunos! Vamos aqui começar a correção da atividade de matemática, que fala sobre noções básicas de geometria. A primeira questão diz: encontre a medida x correspondente em cada triângulo. Então, aqui você percebe no triângulo da letra A, que aqui eu tenho um ângulo que vale 80 graus, um ângulo que vale 70 graus, e esse ângulo x que a gente vai descobrir quantos graus faltam, né? Quantos graus ele corresponde. Então, vem aqui comigo e vamos tirar as dúvidas com relação a essa questão. Então, alunos, aqui na letra A nós temos, né, um ângulo que mede 80 graus, mais um outro ângulo que mede 70 graus, mais um ângulo x. Eu sei que quando eu somar esses três ângulos, tem que dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo, tá bom? O que você pode fazer aqui? Você arma desse jeito e vai fazer. Você pode somar 80 graus mais 70 graus. 80 graus mais 70 graus, 150 graus. Aí repete mais x, que é igual a 180 graus. Virou aqui, gente, uma equação do primeiro grau. O que você vai fazer? Você vai deixar o x sozinho no primeiro membro, que o x representa as letras, e vai levar os números para o segundo membro. Então, aqui você vai repetir os 180 graus, que já está no segundo membro, você repete. E os 150 graus, que está positivo no primeiro membro, você vai trazer ele para o segundo membro, que ele vai vir negativo, tá certo? Então, x é igual 180 graus menos 150 graus, 30 graus. Achei a medida x correspondente à letra A. Aqui na letra B, gente, nós temos esse ângulo que mede 60 graus, esse outro ângulo que mede 60 graus e esse ângulo que mede x, e é ele que nós vamos descobrir. Vem aqui comigo. Então, pessoal, aqui na letra B, nós temos um ângulo que mede 60 graus, temos um outro ângulo que mede 60 graus e temos um ângulo que mede x. Eu sei que quando eu somar esses três ângulos, tem que dar 180 graus. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso somar 60 graus mais 60 graus, 120 graus. Aí eu repito, mais x, que é a medida que eu quero descobrir, igual a 180 graus. O que eu vou fazer agora? Vou organizar esses termos que eu tenho através da regra de uma equação do primeiro grau que diz: letras ficam no primeiro membro, que é o x, e números vão para o segundo membro. Então, aqui eu vou repetir os 180 graus, que já está no segundo membro, repito, e o 120, que está positivo, eu vou trazer ele vai vir negativo. X é igual 180 menos 120, 60 graus. Descobri que o ângulo x que faltava no triângulo da letra B mede 60 graus. A questão 2 diz: desenhe as figuras e calcule o perímetro das figuras planas a seguir de acordo com as medidas dadas em cada alternativa. Nessa questão 2, gente, vocês vão desenhar as figuras, vão colocar as medidas que está sendo indicada na questão e vão calcular o perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Vem aqui comigo e vamos fazer a letra A. A letra A diz quadrado com lado de 20 centímetros. Então, gente, a questão 2, a letra A diz quadrado. Então, eu sei que o quadrado é uma figura geométrica que tem os quatro lados iguais. Quadrado com lado 20 centímetros. Então, eu sei que esse lado é 20, assim como esse outro lado é 20, esse outro lado é 20 e esse outro lado é 20. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai calcular o perímetro, ou seja, a gente vai somar todos os lados. Então, eu vou pegar esse lado 20 centímetros, vou somar com esse lado 20 centímetros, vou somar com esse lado 20 centímetros e vou somar com esse lado 20 centímetros. Descobri o que, galera? Descobri que somando 20 mais 20, 40, 40 mais 20, 60, 60 mais 20, 80. O perímetro vai dar 80 centímetros quadrados. É isso, gente? Desculpa, pessoal.
80 centímetros, tá bom? O perímetro não tem quadrado, só é apenas centímetros, só é apenas metro. Beleza, gente? Compreendido? Desculpa aí. Foi um problema de desconexão aqui dos miolos, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B diz trapézio com base maior de 8 centímetros, base menor 4 centímetros e os lados 6 centímetros. Então, na letra B, eu vou desenhar um trapézio. Desculpe aí, galera, o desenho não tá ficando muito expressivo, mas é porque a situação aqui onde eu tô não é muito bacana, tá bom? Então, trapézio com base maior 8 centímetros, base menor 4 centímetros e os lados, gente, são 6 centímetros. Agora, a gente vai fazer o nosso perímetro, a gente vai somar todos os lados. Então, eu vou pegar o lado 4, que vou somar com o lado 6, que vou somar com o lado 8, que vou somar com o lado 6. Agora, a gente vai somar tudo para encontrar o resultado correto. 4 mais 6, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 6, 24 centímetros é o perímetro na letra B. Na letra C, gente, diz assim, retângulo com 20 centímetros de base e 10 centímetros de altura. Então, aqui a gente vai desenhar um retângulo, tá certo? Com 20 centímetros na base e 10 centímetros na altura. Então, se essa linha deitada é 20, essa linha também, né, que está aqui em cima, é 20. Se essa altura aqui é 10, essa outra altura aqui também vai ser 10. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Vou pegar o lado 20, esse lado aqui, somar com esse lado 10, que vou somar com esse lado 20, que vou somar com esse lado 10. Então, eu vou descobrir que o meu perímetro vai dar 60. 20 mais 10, 30. 30 mais 20, 50. 50 mais 10, 60 centímetros. Encontrei o perímetro da figura da letra C. Na questão 3, gente, diz assim, em cada triângulo abaixo, escreva seu nome de acordo com os tamanhos de cada lado. Então, os triângulos, de acordo com os seus lados, eles são classificados em escaleno, quando ele tem os 3 lados diferentes, isósceles, quando ele tem 2 lados iguais e um diferente, e equilátero, quando ele tem os 3 lados iguais. Vamos aqui analisar as medidas dos lados dos triângulos e vamos classificá-los segundo essa nomenclatura estudada. Então, alunos, vejamos aqui esse triângulo. Ó. Esse lado aqui mede 3, esse outro lado aqui mede 3 e essa base mede 3. Ou seja, os 3 lados têm medidas iguais. Então, o primeiro triângulo, ele é chamado de equilátero. O segundo triângulo, ele tem essa medida sendo 4, essa outra medida sendo 4 e essa base sendo 3. Olha, 4 nesse lado, 4 no outro e 3 na base. Então, o que eu posso concluir? Que ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Triângulos com esse sentido, de 2 lados de mesmo tamanho e um lado de medida diferente, eu tenho aqui um triângulo isósceles, pessoal. Focamos aqui no terceiro triângulo. Desculpa aqui esse errinho. Focamos aqui no terceiro triângulo, gente. Olha só aqui. Esse lado aqui mede 4 centímetros. Esse outro lado aqui mede 3,5 e esse outro lado aqui mede 3. Então, eu tenho um triângulo que tem 3 lados com 3 tamanhos diferentes. 4, 3,5, 3. Se tem os 3 tamanhos diferentes, o triângulo ele é classificado como triângulo escaleno, tá bom, gente? Então, o primeiro triângulo ele é equilátero, o segundo triângulo ele é isósceles e o terceiro triângulo ele é escaleno. Então, aqui na questão 3, né, pessoal, seguindo a ordem dos triângulos, o primeiro triângulo é um triângulo equilátero, tem os 3 lados iguais. O segundo triângulo é um triângulo isósceles, tem 2 lados iguais e um diferente. E o terceiro triângulo é um triângulo escaleno, tem os 3 lados diferentes. Na questão 4, o pessoal diz o seguinte, observe os triângulos e escreva seu nome de acordo com as medidas de seus ângulos. Na questão anterior, a gente respondeu
né, analisando os triângulos e os seus lados. Agora a gente vai analisar os triângulos e os seus ângulos e vamos classificá-los em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Quando é que o triângulo é chamado de acutângulo? Quando ele tem os três ângulos menores que 90 graus. Quando é que ele é chamado de triângulo retângulo? Quando ele tem um ângulo reto que mede 90 graus. Quando é que ele é obtusângulo? Quando um de seus ângulos tem medida maior que 90 graus. Vamos focar aqui na letra A, gente. 40, 50 e um ângulo reto. Um ângulo que mede 90 graus. Então, na letra A, eu tenho um exemplo de triângulo retângulo. A letra A, triângulo retângulo. Vamos aqui para o segundo triângulo, né, gente? Não é letra A, são triângulos normais. Aqui eu tenho 60, 60, 60. Então, eu tenho três ângulos menores que 90 graus. 60, 60 e 60 são ângulos menores que 90 graus. Então, esse segundo triângulo aqui, ele é um triângulo acutângulo, tá bom, gente? Vamos aqui para esse terceiro triângulo. 110, 50, 30. Eu tenho dentro desse triângulo um ângulo de 110, que é um ângulo maior que 90 graus. Então, o que eu posso dizer? Que eu tenho um ângulo maior que 90 graus, então eu tenho um triângulo obtusângulo. E o último triângulo, né, gente, com as seguintes medidas de seus ângulos, 40, 70, 70, três ângulos menores que 90 graus, eu tenho um triângulo acutângulo. Vejamos aqui a representação dos triângulos no papel. Então, gente, o primeiro triângulo estudado, né, ele tinha 40, 50 e um ângulo reto de 90 graus. Então, eu sei que ele é um triângulo retângulo, não é isso? O outro triângulo, gente, ele tinha as medidas 60 graus, 60 graus e 60 graus. Três ângulos menores que 90 graus, eu tenho um triângulo acutângulo. O outro triângulo, ele tinha as medidas 110, 50, 30. O ângulo de 110 é um ângulo maior que 90 graus. Então, ele automaticamente faz o triângulo ser obtusângulo, né? O que é um triângulo obtusângulo? É quando ele tem um dos seus ângulos maiores que 90 graus. E o último triângulo, gente, que é 40, 70, 70, são três medidas menores que 90 graus. Eu tenho um exemplo de um triângulo acutângulo também. Gente, aqui na questão 5 diz assim: analisa as afirmativas e coloque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver aqui a primeira sentença. O quadrado é uma figura geométrica que tem os quatro lados iguais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é, gente? O triângulo tem, o quadrado, ele é uma figura geométrica que tem os quatro lados iguais. Então, isso aqui é verdadeiro. Eu vou colocar o V de verdadeiro. Letra B. Polígonos que têm todos os lados de mesmo tamanho são chamados de polígonos regulares? Verdadeiro. Polígonos que têm os mesmos lados, ou seja, polígonos que têm os lados de mesmo tamanho, são chamados sim de polígonos regulares, tá bom? Vamos aqui para a letra C, que diz: toda figura que possui quatro lados são chamados de quadrilátero? Verdadeiro. Toda figura que tem quatro lados, não importa se os lados são maiores, menores, iguais, diferentes, mas se a figura tiver quatro lados unidos, ela é um quadrilátero, tá certo? Letra D. Geometria é a parte da matemática que estuda as figuras? Claro que é. Verdadeiro novamente. Lembra que eu disse para vocês na aula que geometria é a parte da matemática que estuda as figuras? Então, se a gente hoje nessa aula está falando das figuras, é porque a gente está estudando geometria. Letra E e última. Sequência com exemplos de quadriláteros. Aqui, vamos ver aqui a sequência com exemplos de quadrilátero. Quadrado é um quadrilátero? Verdade. Quadrado é um quadrilátero. Quadrado tem quatro lados. Retângulo é um quadrilátero? Verdade. Retângulo tem quatro lados. Trapézio é um quadrilátero? Verdade. Trapézio tem quatro lados. Losango é um quadrilátero? Verdade. Losango tem quatro lados. Paralelogramo é um quadrilátero? Verdade. Paralelogramo tem quatro lados. Triângulo é um quadrilátero? Aí não, né, gente? Essa última alternativa aí, ela veio para fazer o nosso enunciado ser falso.
Se não tivesse o triângulo aqui, a alternativa seria verdadeira. Mas o triângulo é uma figura que não tem 4 lados, né? Ele tem 3 lados. Beleza, pessoal?